Queria agradecer o facto de me terem convidado para estar aqui, porque eu adoro Fernando Pessoa e falar, adoro falar sobre este tema que me ocupa o tempo desde 1981. Grande parte dos que estão aqui ainda não eram nascidos. Portanto, há dezenas de anos que este assunto me fascina, me apaixona. Isto porque, a dada altura, uma professora muito conhecida, provavelmente de todos vós, a professora Ivete Centeno, numa reunião que tivemos, disse-me assim: ó Paulo, sabe que Fernando Pessoa tem no seu espólio uma série de papéis que ninguém percebe exatamente o que é que têm, mas que são papéis astrológicos. Como o Paulo gosta da astrologia, não quer ir dar uma olhadela lá no dito espólio de Fernando Pessoa? E eu disse assim: ó doutora, mas serão quê? Muitos? Poucos? E ela diz: olha, devem ser 200 ou 300 pelo menos. E eu disse: o quê? 200 ou 300 papéis astrológicos? É uma enormidade. Bom, tive que fazer alguns pedidos oficiais para, na altura, digamos, fazer uma investigação mesmo com os próprios originais. E, a pouco e pouco, fui descobrindo que não eram 200, eram mais. Porquê? Porque quem arrumou o espólio de Fernando Pessoa organizou em subscritos de 100 documentos. E realmente havia 3 subscritos que diziam astrologia. Daí a professora ter dito: se devem ser 200 ou 300, porque havia 2 ou 3 envelopes que diziam astrologia. Mas os papéis de astrologia estavam dispersos por todo o espólio de Fernando Pessoa. E eu vou explicar o seguinte: Fernando Pessoa, ao longo de toda a sua vida, escreveu 27.000 documentos. Ou seja, aquela famosíssima arca que todos já ouviram falar e que até foi a leilão há uns anos atrás, aquela famosíssima arca, no fundo a herança que ele deixou ao mundo, que era uma caixa com, sei lá, 2 metros de comprimento, tinha dentro, mais ou menos arrumados, arquivados, organizados, 27.000 papéis. Grande parte deles já datilografados, muitos deles manuscritos com uma leitura terrivelmente difícil de decifrar. Por essa mesma razão, eu trouxe muitas imagens para ir documentando aquilo que vos vou dizendo. Aquilo que me fascinou foi que os primeiros papéis que eu descobri eram interpretações de Fernando Pessoa sobre horóscopos de outras pessoas. E ele era muito metódico e escrevia página 1, página 2, página 3, página 4, e às tantas, mas falta aqui a página 12, falta aqui a página 14, e disse: não, mas porquê é que falta neste, digamos... É preciso relembrar algumas das pessoas que nesta altura, em 1915, 1920 e por aí adiante, aquilo que eu ainda fiz, era trabalhar à máquina com o chamado papel químico. E, portanto, o Fernando Pessoa ficava sempre com o duplicado daquilo que dava aos seus hipotéticos clientes. Aquilo que o Nicolau disse era uma hipótese que ele pensou a certa altura de fazer uma espécie de publicidade astrológica, e iria cobrar 500 reis, 2.500 ou 5.000, mas se querem que eu vos diga, eu não acredito que ele tivesse alguma vez recebido R$1 pelo seu trabalho. Isto porquê? Porque são dezenas de papéis que eu encontrei no espólio. Eu ainda tive a felicidade de poder tocar neles, porque hoje em dia eles estão microfilmados e nem se podem tocar, porque porque são papéis muito frágeis, escritos muitas vezes a lápis, em bilhetinhos, em papel muito frágil. Bom, o que eu fui descobrindo foi que havia dezenas e dezenas de pedidos de horóscopos de amigos dele. Faça-me o horóscopo da minha filha. Faça-me o horóscopo da minha namorada. Portanto, ele tinha tantos pedidos
que era certamente impossível responder a todos eles. Portanto, isso quer dizer que ele efetivamente já era conhecido como ser bom em matéria astrológica. Exatamente. Portanto, ele fazia bem. Se a pergunta é, ele era astrólogo? Claro que sim, era astrólogo e não só, era um excelente astrólogo. A ponto de, vou dizê-lo mais tarde, ele sabia tanto da astrologia. Ele vivia primeiro em Durban, como sabem, e viveu lá muitos anos. Portanto, a língua inglesa para ele era o tucatulá. E já em Durban, na sua adolescência, ele encomendou de Londres diretamente uma série de livros de astrologia. Mas aquilo que ele encomendou em primeiro lugar e que o deve ter impressionado e que está ainda no espólio de Fernando Pessoa são uma série de cartas astrais encomendadas aos mais conhecidos astrólogos da altura que trabalhavam em Londres. Então o que é que Fernando Pessoa fez? Ele encomendou 5, 6, 7 horóscopos com uma interpretação e então deu-se ao trabalho de ir sublinhando tudo aquilo que ele concordava naquela apreciação. Isto deve tê-lo feito pensar assim, bom, mas se isto tem estes resultados, se calhar o melhor é eu aprender a mexer com esta arte. E assim foi. Ele encomendou de Londres dezenas e dezenas de livros sobre astrologia. Posso dizer, posso garantir, porque já os vi, já estive com eles na mão, e ele comprou o melhor do suprassumo da astrologia do princípio do século XX. Ou seja, os melhores autores da astrologia, ele tem, ainda se conservam na biblioteca que hoje em dia está na Casa Museu Fernando Pessoa. Está lá toda a biblioteca onde existem dezenas de livros excelentes sobre astrologia. Ele era tão interessado por esta prática que mal, e antes acontecia, ainda hoje acontece, nos livros, na contracapa dos livros, muitas vezes anunciam-se, proximamente vai-se publicar o livro tal, do autor tal. Então, quando ele tinha interesse por algum desses autores, ele fazia logo a encomenda. Quando sair o livro do tal, mandem-me cá para Lisboa. E assim fez, e ele... não quero mentir, mas são largas dezenas de belíssimos livros astrológicos. Bom, voltando-nos um bocadinho atrás, fui para o espólio de Fernando Pessoa, pedi todas as autorizações necessárias para ir tocar nos fragmentos sagrados, escritos e tocados pelo Fernando Pessoa, e fiz o seguinte. Na altura, não havia computadores. Eu comecei isto em 1981, em 1982, e muito menos existia Excel. Portanto, o que eu tive que fazer foi uma espécie de gráfico à mão para ter uma ideia do número de documentos que eu ia encontrando. E isto é um primeiro resumo feito em 1981, 82, de todos os papéis astrológicos e da importância deles. Isto só para vos dar uma ideia muito rápida, que descobri, aquele primeiro símbolo são textos, cálculos e textos, mas aqueles que me fascinaram mais, aqueles que têm 8, uma bolinha ali a meio, que tem 318, são horóscopos. Ora, fazer um horóscopo em astrologia é uma coisa extremamente difícil. Eu comecei em 1970 e pouco a fazer astrologia, usava uma calculadora, ainda não era daquelas de pilhas, mas era daquelas de... Portanto, uma calculadora que fazia imenso barulho, e na altura eu só, para fazer um horóscopo, levava mais ou menos 1h30 de cálculos. Ora bem, eu imagino que na altura, sobretudo em 1916, 15, 16, quando Fernando Pessoa estava em grande trabalho dentro da área astrológica, ele levaria pelo menos 6 a 7 horas de cálculos só para fazer um horóscopo. Portanto, reparem, 6 ou 7 vezes 318. Que eu tenha descoberto, porque há muitos deles que não chegaram a aparecer porque estão espalhados, porque foram dados às pessoas, porque ainda estão na posse da família. Mas, pelo menos, encontrei 318 horóscopos. Acima dos 318,
há um número 20, que são os documentos mais importantes que eu descobri nesta investigação e que praticamente vou podê-los mostrar aos presentes. Acima desses, com um X, são 261. Que papéis são estes? São textos de Fernando Pessoa para serem publicados num tratado de astrologia. Ou seja, Fernando Pessoa, no princípio do século, comprou uma série de livros ingleses, os melhores livros ingleses, aprendeu astrologia e disse, mas não há nada escrito em português, se calhar o melhor é ser eu a planear um tratado de astrologia. Ora bem, e essa ideia está, vamos lá, parte dessa obra são aqueles 261 textos que estão dispersos. Não é muito fácil organizá-los, porque Fernando Pessoa era Gêmeos, já aqui foi dito, e Gêmeos às vezes tem uma grande curiosidade e às vezes uma certa dispersão e quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu descobri 7 índices, 7 formas de organizar de maneira diferente o tal tratado de astrologia. Portanto, às tantas, eu não sei bem como é que hei de organizar, se vou usar a primeira versão, a segunda, a terceira, a quarta ou a sétima, porque cada uma delas é diferente entre si. Bom, isto só para vos dizer que, na altura em que fiz este papel, tinha descoberto já 1636 documentos ligados à astrologia. A investigação continuou e eu cheguei aos 2.700. Ou seja, há bocado tinha-vos dito que Fernando Pessoa tinha escrito 27.000 fragmentos, manuscritos e datilografados. Ora bem, eu descobri praticamente 10% de tudo aquilo que Fernando Pessoa fez na vida foi material astrológico. Cálculos, textos, horóscopos, novas teorias, como vamos poder avançar. Uma das indicações que existe é que o Rafael Bandeia escreveu... Baldeia. Então isto estava mal. Baldeia escreveu cerca de 3.000 originais, quase 10% da obra. É isso mesmo. Foi essa conclusão. É assim, há pouco tempo, para quem fala de 1981, eu publiquei este livro em 2011. E neste livro eu já faço, digamos, algumas considerações que depois, entretanto, foram publicadas e que são conhecidas, etc, etc. E é aqui que realmente se diz que, pelo menos, são entre 2.000, praticamente 3.000 documentos astrológicos. Vou só mostrar um pouco mais. Isto é uma maneira rápida de perceberem o que é que foi preciso fazer. É assim, para se fazer este trabalho, esta investigação, tem que ter várias características. Tem que se adorar Fernando Pessoa, tem que saber astrologia e gostar de fazer descodificação de manuscritos indecifráveis. Ora bem, o que é que temos aqui à esquerda? Aqui temos o documento original. Na altura, eu ainda tive a possibilidade de fazer microfilmes, de fotocópias, etc. E depois vinha para casa fazer a decifração de todos os algarismos, de todas as expressões, para depois poder tirar alguma conclusão sobre o que é que estava ali dito. Qual era a intenção de Fernando Pessoa quando fez aquele manuscrito. Ora, eu tive que fazer isto centenas e centenas de vezes. Não consegui ainda fazer para os 2.700 papéis. Há muito trabalho para fazer e nem que eu tivesse 20 pessoas a ajudar-me, eu penso que não conseguia limpar, ou seja, trazer à luz tudo aquilo que Fernando Pessoa criou à volta disso. Isto é um detalhe importantíssimo. Eu há bocado dizia que no meu tempo ainda não havia Excel, muito menos no tempo de Fernando Pessoa não existia Excel, mas eis uma folha de Excel feita pelas mãos de Fernando Pessoa. O que é que isto quer dizer? Cada linha deste papel é relativa a uma pessoa extremamente importante pela qual Fernando Pessoa nutria muita
curiosidade. Nós podemos ver ali Oscar Wilde, Victor Hugo, Pasteur, Kant. Napoleão, portanto, Rossetti, Wagner. Bom, no fundo, pessoas que o marcavam, sob o ponto de vista militar, criativo, literário ou artístico. Portanto, aquelas pessoas que o fascinavam, Luís da Baviera, não sei se veem ali, 822, Luís da Baviera, depois tem aqui uma série de anotações. Isto é só para, assim, de uma maneira muito, muito singela, perceberem quanto tempo, quanta dedicação é que Fernando Pessoa dedicou à astrologia. Eu não levava menos de, sei lá, uma semana a fazer uma coisa destas hoje em dia. Ou seja, e isto porquê? Temos os nomes nas várias linhas e nas várias colunas temos aquilo que normalmente os astrólogos dizem as casas astrológicas. Já toda a gente ouviu falar na casa 1, na casa 2, na casa 3. Ora, cá estão elas. Lá em cima diz casa 10, 11, 12, 1, 2 e 3. Depois, adiante, temos a palavra planets, portanto, planetas. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que para cada um destes personagens, o Fernando Pessoa tinha feito esta listagem com as casas, são 12, mas como 6 são iguais às outras 6, no fundo isto são os horóscopos todos, de todos estes personagens que Fernando Pessoa muito admirava. Portanto, isto é um trabalho, como eu costumo dizer, de copista da Idade Média, ou seja, era preciso uma paciência, uma devoção e ser-se astrólogo a 200% para se poder fazer um trabalho desta qualidade. Agora, para vos dar uma ideia mais alongada, mais perfeita desta dedicação, posso dizer-vos que descobri mais papéis destes. Querem ver o próximo? Mais um. Eu acho que deveria ter levado horas, semanas, se calhar, a fazer. Temos mais um com Chopin, com Edison, com, sei lá, Balzac, com Baden-Powell, etc, etc. Portanto, tudo pessoas que o impressionavam, repito, na política, na arte, na literatura, na pintura. Ou seja, pessoas que tinham deixado obra. E eu vou explicar porque é que vou voltar a este tema da obra. Bom, isto não fica por aqui. Posso continuar? Mais um. Portanto, repare, eu acho que ele não dormia. Ele nasceu em 1888 e morreu em 1935. Durou, portanto, 47 anos. Ora, eu não sei como é que é possível ser um astrólogo e ter feito tanta coisa em astrologia em tão poucos anos. Agora, o problema é que isto é só 1/10 da sua produção. Portanto, só isso já é profundamente impressionante. Para lhe responder à sua pergunta ou à pergunta do nosso encontro, ele era astrólogo? Não, ele era um super astrólogo. Portanto, isto, reparem, aqui já começou, se calhar, a faltar a paciência, o tempo, já há aqui lacunas, já há aqui cálculos que não estão feitos, mas a grande parte continua preenchido. Se calhar, em alguns casos, não tinha a data. Não tinha a data, não tinha a hora e, portanto, e havia muito, na altura, muitos livros onde se podiam consultar as horas de nascimento, alguns dados de nascimento que ele ia transcrevendo para todos estes documentos. Estes papéis são muito, muito interessantes, eles abundam no espólio, eles são 112 ou 113 papéis que eu descobri com esta configuração, que não são do punho de Fernando Pessoa, mas das pessoas que lhe pediam horóscopos. Ou seja, vejo aqui Álvaro Temudo, nascido a 12 de agosto, de Lisboa, 15 e 18, 15 e 20, sexo feminino. Portanto, não era para o Álvaro Temudo, seria para alguém
próximo do tal Álvaro Temudo, que seria do sexo feminino, e depois outros, neste caso há vários para pessoas estrangeiras ou nascidas no estrangeiro. Isto só para... o primeiro chama-se João Santos, consigo ler agora. Portanto, as pessoas não só acreditavam na astrologia de Fernando Pessoa, como lhe encomendavam os seus horóscopos. Devo confessar ainda mais que havia, descobri, sei lá, 10, 15 interpretações escritas à máquina com 16 ou 17 páginas com a descrição pormenorizada do horóscopo. Ou seja, quando ele fazia as coisas, fazia-as bem. E, portanto, fazia interpretações longas, completas, casamento, divórcio, heranças, duração da vida, etc, etc, etc. E já agora que vou falar, que falei agora da duração da vida, este era um dos temas que mais lhe interessava, daqueles 318 horóscopos que nós vimos ali, em quase, das pessoas célebres, em quase todos eles, ele fazia, a primeira coisa que fazia era, durou quantos anos? Porquê é que morreu naquela idade? Porquê? Porque era o tal problema da obra. Ele queria, de algum modo, saber quanto tempo é que dispunha para poder fazer aquilo que ele queria fazer e deixar ao mundo. Vou-vos mostrar um muito interessante. E este, até me vou levantar, diz assim, leituras gratuitas. E depois diz, Maria, nascida a 25 de fevereiro, às não sei quantas da manhã, Amélia, Constância, Aurora, a Laurinda, Henriqueta, Emília, todas elas nascidas no Algarve. Ora bem, e diz assim, diz lá em cima, leituras gratuitas. Mas depois a pessoa, este chamado Carlos Mascarenhas, deve-se ter redimido e diz assim, espera aí, digo gratuitas, mas pagarei o que Vossa Excelência estipular por cada uma delas. Ou seja, primeiro fez-lhe um pedido de nada mais, nada menos, 7 horóscopos. Se ele levaria, mais ou menos, creio eu, 7 horas para fazer cada horóscopo, já lhe estava a pedir um trabalho para 49 horas. E pôs leituras gratuitas, mas se calhar o homem, se calhar o Fernando Pessoa vai ter muito trabalho e, portanto, digo gratuitas, mas ele redimiu-se com aquela frase inicial, final. Portanto, não só as pessoas acreditavam, como gostavam daquilo que ele escrevia e, certamente, há muitos horóscopos em casa, ou nos espólios, ou arquivados em casas de pessoas, que têm justamente os originais escritos à máquina dos tais interpretações do Fernando Pessoa. Eu consegui descobrir algumas com o tal papel químico, as tais duplicados, mas, atenção, vejam nos papéis das vossas avós, das vossas bisavós, porque pode ser que estejam lá os tais originais que não estão no espólio de Fernando Pessoa. Ou então, em algum alfarrabista, etc, etc. Vou continuar um bocadinho mais. Ora bem, chegamos a um ponto mais interessante ainda em relação à importância da astrologia na vida de Fernando Pessoa. Este é o horóscopo de Fernando Pessoa e, como o Nicolau disse, e muito bem, ele era Gêmeos. Eu não tenho aqui nenhum ponteiro, mas o facto de ser Gêmeos é o facto de ter Sol no signo de Gêmeos, e ele tem, de facto, o Sol no signo de Gêmeos, mas o ascendente está ali à esquerda. Eu vou ver se aqui, neste sítio, diz Escorpião. Ou seja, o ascendente de Fernando Pessoa era Escorpião. E ele dava uma importância muito especial ao ascendente. Penso que as pessoas que estão aqui, já com certeza que ouviram falar no signo e no ascendente. Só que o ascendente é o nosso corpo físico. O ascendente somos nós, aquilo que nós somos instintivamente. E Fernando Pessoa dava uma importância extraordinária ao ascendente, quase que mais ao ascendente do que ao próprio signo. E por isso, ele aqui chega à conclusão, ele fez os seus cálculos, ele já tinha feito as tais encomendas para Londres, e chega à conclusão que o seu ascendente é Escorpião. Ou seja, dos 4 elementos, por isso é que faz aqui esta referência em baixo, dos 4 elementos, o Fernando Pessoa pertenceria ao elemento água, que, como sabem, Escorpião, Peixe e Caranguejo. Há aqui os escorpiões,
Temos escorpiões na sala? Alguns, poucos. Peixes e caranguejos são todos de signos de água. Bom. Paulo, deixe-me só, agora recorrendo à ciência que domina, e Pessoa estava correto ao considerar que o ascendente era eventualmente mais importante do que o signo? O ascendente é a compleição física de cada um de nós. Portanto, é a nossa maneira, é a maneira como atuamos. Vou dar um exemplo. Quando um astro, como ele dizia, um astro maléfico atinge o ascendente, a pessoa pode morrer. Portanto, o ascendente é o corpo físico. É, no fundo, a parte visível de todos nós. Enquanto que o signo Gêmeos, Caranguejo, etc., fala da nossa maneira de ser, o ascendente é o nosso corpo físico. Uma pessoa que tenha um ascendente Capricórnio normalmente é mais ossuda, é mais magra. Um que tenha ascendente Caranguejo é mais assim, mais assado. Portanto, ele dava uma particular importância ao ascendente, assim como se dava no princípio do século, todos os astrólogos davam importância, e Fernando Pessoa foi justamente usar o seu ascendente para fazer aqui uma arquitetura especial. Vamos ver que arquitetura era essa. Antes de mais, e antes de falar na arquitetura heteronímica, queria mostrar-vos este documento, porque ele prova que Fernando Pessoa, no início, era um cético. Ele não acreditava na astrologia sem ter verificado, ponto a ponto, praticamente todos os momentos da sua existência. Eu sou cético, eu era cético em relação à astrologia. O meu curso é Química, eu sempre gostei de Física, Química, Estatísticas, era isso sempre que me interessava. Reparem, o que é que Fernando Pessoa aqui fez? Isto é um documento, ele aproveitou uma agenda de agosto de não sei de que ano. Então o que é que ele fez? Ele fez uma série de cálculos e, como vem ali, 1 ano e vários meses, depois 2 anos, 3 anos, 14 anos, né? E o que é que ele vai fazer? Ele vai verificar se realmente as leis da astrologia eram ou não eram válidas. E então o que é que ele vai fazer? Ele vai, por exemplo, descobrir que aqui diz Father's Death, ou seja, a morte do pai deu-se exatamente quando ele tinha 5 anos e 1 mês, por causa de uma dada configuração astrológica. Logo a seguir, aqui diz, a morte do irmão deu-se muito pouco tempo depois, por causa de outro astro maléfico, tocou num ponto sensível do seu horóscopo. Ou seja, eu penso que Fernando Pessoa, antes de se dedicar e de acreditar nesta nomenclatura, nesta sabedoria astrológica, ele próprio testou estes métodos para dizer, sim senhor, vale a pena avançar. Logo a seguir temos outra anotação que diz Mother Second Marriage, ou seja, o segundo casamento da mãe, e que corresponde aos 7 anos e 6 meses. Que é exatamente a altura em que ocorreu. Mais adiante, ele diz a data da morte exata da irmã, aos 13 anos e meio mês. Ou seja, ele vai escrutinar todos os acontecimentos mais importantes da sua vida através da astrologia para ver se poderia ou não basear-se nela para fazer este estudo. Vamos avançar. A partir dos 15 anos, fez exatamente a mesma coisa até aos 29. Viagem de regresso a Lisboa, etc, etc, etc. Vamos continuar. E vamos continuar. Reparem, para que fazer uma linha destas eram meia hora de cálculos. Portanto, para cada uma destas linhas, para fazer cada uma destas previsões, era preciso fazer à mão uma série inúmera de cálculos. Reparem, isto foi o último papel que eu descobri, está ali, aliás, a dizer o número 3, é o número Eros, não é? Ele é muito cuidadoso nisso. Portanto, no primeiro papel ele vai... desculpem.
No primeiro, ele vai desde que nasceu até aos 14 anos e 10 meses. No segundo papel, ele vai fazer o estudo desde os 15 até aos 29 anos. E no terceiro papel, dos 30 até aos 44 anos. E vai verificando, pelo menos até àquela data, que aparentemente tudo batia certo através desta metodologia astrológica. Portanto, creio eu, a meu ver, posso quase que afirmar que, a partir daí, ele acreditou neste método astrológico. Bom, cá está o tal célebre documento que o Nicolau falou, e onde Fernando Pessoa se apresenta sob o nome de Rafael Baldaia, astrólogo. Portanto, perguntam, Fernando Pessoa foi astrólogo? Não. Quem era astrólogo não era o Fernando Pessoa, era o Rafael Baldaia. E quem era o Rafael Baldaia? Um dos inúmeros heterónimos, personagens literárias, como lhe queiram dizer, de Fernando Pessoa. A meu ver, isto era uma espécie de vamos lá, de esboço daquilo que poderia ser uma frase publicitária para ser publicada num jornal, numa revista, numa coisa assim. Porquê? Porque ele diz, entre outras coisas, ele diz assim, uma nova teoria de períodos astrológicos, ali a meio do texto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o próprio Fernando Pessoa, ou seja, Rafael Baldaia, sabia tanto da astrologia que criou uma nova teoria astrológica pela sua própria prática. E ele já está aqui a fazer publicidade dessa nova teoria astrológica. Portanto, ele não só queria fazer o tal livro de astrologia, como, à conta da sua prática astrológica, aliás, ele era um inovador, é um homem genial, é um homem que fervilhava de ideias. Portanto, é muito natural que tenha percebido que havia ali uma técnica que ainda não estava a ser usada e que, a partir daí, ele usou com alguma fluência. A terminar este documento, cá estão os tais preços. Horóscopo de experiência, 500 reis, horóscopo completo, 2.500 reis, e um horóscopo detalhado, 5.000 reis. Este horóscopo detalhado de 5.000 reis são aqueles tais papéis que eu digo que têm entre 15, 17, 20 páginas datilografadas. Hoje em dia, imaginem, não valem 5.000 reis. Hoje em dia valeriam centenas ou dezenas de milhares de euros. Bom, isto é uma graça, mas realmente isto dá-nos uma imagem de até que ponto é que Fernando Pessoa levava a sério toda esta envolvência com a astrologia. Bom, quer-me fazer alguma pergunta? Não, continuemos. Estamos muito interessados. É assim, talvez o Fernando Pessoa seja aquilo que o distingue mais de todos os poetas, de todos os escritores a nível universal, seja justamente a heteronimia. E, portanto, se ele era genial na astrologia, ele tinha que usar era um sábio na astrologia, era um belíssimo astrólogo, ele tinha que usar essa sabedoria quando criou a sua própria heteronimia. Portanto, considero eu e concluo eu com provas, elas estão aqui, todas, em que ele não inventou ao acaso os tais 3 heterónimos mais importantes, porque vamos ver 2 ou 3 pontos curiosos. Reparem, Ricardo Reis, ascendente Aquário. Aquário pertence, aqui diz, elemento ar. Portanto, um deles, Fernando Pessoa, pertencia ao o ascendente água. O Ricardo Reis pertence ao ar. Álvaro de Campos tem ascendente, ou teria ascendente, Capricórnio, que tem a ver com terra. Portanto, isto não é o acaso. Ou seja, ele vai criar... e por último, Queiro, o mestre, tem ascendente Leão, que pertence ao elemento fogo. Podem dizer assim, é um acaso. Por acaso escolheu 4 ascendentes que têm a ver com os 4 elementos. Primeiro, vamos analisar isto com cuidado. Para um astrólogo,
se uma reunião de pessoas tivesse a reunião dos 4 elementos, os 4 elementos é, na lei da antiguidade, a sabedoria máxima, a perfeição divina. Algum humano que tivesse dentro de si o equilíbrio dos 4 elementos já não era humano, era divino. Por isso, quando ele vai criar esta família de heterónimos, ele está a ambicionar com isso e levar-se a um plano, digamos, divino. Porque havia uma parte dele que era água, outro fogo, ar e água. E depois há coincidências extraordinárias. Um deles nasceu em 1887. O outro nasceu em 1888. O outro nasceu em 1889 e o outro, Queiro, nasceu em 89 e o último nasceu em 1890. Portanto, eles tinham que nascer em anos sucessivos. Depois, para quem sabe um bocadinho de astrologia, Mercúrio, eu vou apontar assim, Mercúrio é este planeta que está ali. Todos eles têm Mercúrio numa das 12 casas astrológicas. Ora bem, cada casa astrológica tem a ver com 2 horas do dia. Para que 4 pessoas tenham Mercúrio na mesma casa astrológica, temos que multiplicar, quer dizer, estatisticamente isto não pode ser ao acaso. Porque para ter Mercúrio naquela casa, tinha que ter nascido 5 ou 10 minutos mais tarde ou mais cedo, ou seja, ele fez dezenas e dezenas de cálculos para que tudo batesse escrupulosamente certo. E depois perguntam-me, mas porquê Mercúrio? Porque Mercúrio é justamente o deus da escrita. É o Deus da fraternidade, é o Deus da irmandade. Por isso é que ele dizia que era uma família de irmãos. Os seus heterónimos eram irmãos, faziam parte de uma fraternidade. E a palavra fraternidade tem justamente a ver com Mercúrio. E depois perguntam-me assim, até porque é que o Mercúrio está na casa 8? Porque a casa 8 é a casa do ocultismo, ou seja, da sabedoria oculta. Portanto, eram 4 irmãos através da sabedoria oculta. Então, isto era só um princípio para uma conversa que poderia ser em que eu iria, no fundo, explicar ponto a ponto porque é que me parece, e eu tenho a certeza hoje em dia, que nada disto foi ao acaso. Mas ele não criou cartas para todos os heterónimos, não? Não, só estes 4, digamos, ele e os 3 mais importantes, estes é que fazem parte daquele conjunto mais importante e que, no fundo, são a gênese daquilo que ele queria criar. Agora, há um pormenor curioso aqui embaixo, eu vou-me aproximar, porque aqui eu chego. Aqui diz, guardador de rebanhos, acreditem em mim. Guardador de rebanhos, RB. E depois tem uns gatafunhos astrológicos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o guardador de rebanhos tinha que ser escrito na altura em que Vênus, em que o Sol é o deus Apolo, é o deus da criatividade, encontrasse Vênus, que é a deusa da beleza. Ou seja, para ele, Fernando Pessoa, Alberto Queiro só poderia fazer o guardador de rebanhos quando se reunissem os 2 planetas mais importantes, tanto da criação como da estética. Portanto, aí seria a obra-prima. Por essa mesma razão, ele diz que a obra-prima de Alberto Queiro foi justamente o guardador de rebanhos, não sei se estão lembrados, ele diz que de um momento para o outro sentiu uma inspiração, chegou-se a uma cómoda alta e assim num lance escreveu 30 e tal poemas do guardador de rebanhos, que seria então a obra feita debaixo desta constelação astrológica. Mas mais, depois temos aqui outro pormenor. Só este pormenor é interessantíssimo. Isto quer dizer o quê? Este é o símbolo de Júpiter, este é o símbolo do Sol. Eu já há bocado já disse, o Sol é o Apolo, é a criatividade, mas o Sol é o dador da vida. Portanto, e o ascendente também.
Portanto, quando o Sol é ameaçado, nós podemos morrer. Nós temos menos boa saúde quando o nosso Sol é ameaçado. Então, o que é que Fernando Pessoa está aqui a engendrar? O que é que ele está aqui a imaginar? Ele está a imaginar que Júpiter, aqui diz ruler, casa 8, ou seja, o regente da casa 8. Lembram-se o que é que eu há bocado dizia que era a casa 8? É a casa da morte. Ou seja, quando o Deus da morte pusesse em causa o Sol, que ele diz que é o regente do ascendente, aqui isto é ruler ascendente, ascendente leão, lembram-se de eu vos ter dito que o ascendente tinha a ver com o corpo físico, então quer dizer, quando o Deus da morte, de Alberto Queiro, matasse ou pusesse em causa o Sol, que é o Deus da vida, e por outro lado, o dono do ascendente do Alberto Queiro, isto iria provocar a morte. E é por esta mesma razão que ele, a certa altura, na biografia de Alberto Queiro, ele diz, não, Alberto Queiro morreu na data X. Se nós fôssemos fazer estes cálculos, dava exatamente, a razão é esta. Ou seja, ele não só data as obras de acordo com as constelações astrais, como a própria morte dos próprios heterónimos estava relacionada com a astrologia. Mas, porque ele já não precisava dele. Porque, então, se ele já tinha feito a obra-prima, já tinha escrito O Guardador de Rebanhos, em 1914, creio eu, e ele matou, eu acho que ele matou no ano de 1915. Portanto, que escreveu a obra-prima em 1914, 8 de março de 1914 ou 1913, e, portanto, em 1915 já não é preciso. E matou. Matou porque os astros indicavam que ele podia morrer, obviamente. Ele escreve uma carta a Adolfo Casais Monteiro em 13 de janeiro de 1935, em que diz... Pouco antes de morrer. Álvaro de Campos nasceu em Tavira no dia 15 de outubro de 1890. À 1h30 da tarde, diz-me Ferreira Gomes. E é verdade, pois feito o horóscopo, para essa hora está certo. Está certo. Ora, este está certo é exatamente aquilo que eu tenho estado aqui a provar, é que o está certo é que tudo batia certo. Agora querem ver, a propósito do que o Nicolau disse, olha, Álvaro de Campos. Reparem que este horóscopo do Álvaro de Campos que eu descobri no espólio não tem a ver com essa data. Disse-me que era 15 de outubro. Qual era? Nasceu em 15 de outubro de 1890. Pronto, ora bem. Então o que é que nós temos aqui? Álvaro de Campos, 13 de outubro, à 1h17 da tarde. Ou seja, ele fez vários horóscopos para chegar ao tal horóscopo em que tudo batesse certo. Portanto, este foi eu não descobri os outros. O tal com esses dados eu não consegui encontrar. Esta é a explicação, digamos, com mais pormenor daquilo que estava ali escrito. Portanto, o guardador de rebanhos. Não, reparem, aquilo que eu tinha dito está ali, de 1915. Portanto, a morte iria ocorrer em 1915. Pronto, acabou. Acabou o Alberto Queiro. Portanto, com isto podemos avaliar até que ponto é que a astrologia foi uma espécie de arquitetura da obra deste gênio. Bom, outras cartas astrológicas, isto só para avançar já, e eu tenho aqui uma muito interessante para vos mostrar. Isto é assim. Em 1890, houve um astrólogo inglês super famoso que fez um super livro com uma inovação astrológica extraordinária em que ensinava como é que se conseguia calcular o nosso horóscopo de pré-natal, ou seja, o horóscopo do momento em que a pessoa foi concebida. Digamos, aqui entre, mais ou menos, 9 meses antes, não sei quantos minutos, não sei quantas horas. Portanto, havia uma técnica, este inglês, muito conhecido, descobriu uma técnica para tentar descobrir exatamente o momento da fecundação, o momento em que se tinha dado, digamos, o coito, em que tinha havido justamente a fecundação do óvulo. O que é que acontece? E Fernando Pessoa, curioso como era,
foi fazer o seu próprio horóscopo para ver quando é que ele tinha sido fabricado. Ora bem, e esta técnica, segundo esse astrólogo inglês, chamava-se Epoch. Ele chama-lhe ao livro, esta técnica chama-se Epoch. E ele, então, vai chegar à conclusão, vai fazer uma série de cálculos, mais 7 horas de cálculos, para tentar perceber quando é que ele tinha sido feito. E chega à conclusão que ele foi produzido no dia 20 de setembro. Ele veio a nascer em 1888, em junho. Ele foi produzido a 20 de setembro de 1887, à 1h40 da manhã. O que faz algum sentido. Portanto, agora, o que é mais interessante disto, e mais revelador, além de ser um facto curioso, ele deve-se ter rido. Diz, então isto aconteceu no dia 20 de setembro de 1887, à 1h40 da manhã. Mas o mais interessante é que isto vem pôr a descoberto outro fator. Vamos avançar, vamos andar um bocadinho para trás. Reparem nesta data, 20 de setembro de 1887. Vamos andar um bocadinho para trás. Vejam a parecença. 19 de setembro de 87. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, sendo verdade que aquele horóscopo da Conceição estava certo, o Ricardo Reis, por poucas horas, podia ser irmão do próprio Fernando Pessoa. Ou seja, ele vai fazer com que Ricardo Reis possa mesmo, ou seja, reparem, ele tinha que ser concebido no dia 20 de setembro à 1h40. E a mãezinha dele teria tido o Ricardo Reis no dia 19, às 4 da tarde. Bom, coitada da senhora, não teve tempo nem sequer para amamentar o filho. E o que é que isto quer dizer? Nós estamos a rir, e isto realmente é extraordinário, são coincidências extraordinárias, mas quer dizer outra coisa. Quer dizer que afinal eles podiam mesmo ser irmãos. Por isso é que um nasce em 87, outro em 88, outro em 89 e outro em... E nenhum deles nasce com menos de 9 meses de diferença. Portanto, isto é só para vos dar uma pálida ideia de até que ponto é que aquela cabeça pensava em tudo. Portanto, eles eram, de facto, eles poderiam, se existissem estes personagens, eles podiam mesmo ser irmãos. Bom. Mas agora deixe-me perguntar-lhe uma coisa, que agora esta astrologia está-se a tornar uma coisa muito complicada. Mas o facto de uma pessoa saber, conseguir andar para trás e saber o momento em que foi concebido ou concebida, tem influência também? Ou... É assim, esse horóscopo, esse livro, justamente ele ajuda o astrólogo a interpretar a relação. Ou seja, isto obviamente que perguntam-me assim, então e agora pela cesariana? Obviamente que se houver uma cesariana ou uma intervenção de alguém no momento do nascimento, essa lei não se pode cumprir, naturalmente. Isto só é válida para partos naturais. Perguntou-me se o momento da concepção influencia o signo. Claro, é porque, segundo a teoria desse astrólogo, e que, pelos vistos, Fernando Pessoa acreditou nele, uma tinha a ver com a outra. Ou seja, não era por acaso que as características que se anunciavam no horóscopo de concepção se concretizariam depois no horóscopo de nascimento da pessoa. Havia uma relação próxima entre uma coisa e outra, ou seja, um não ia sem o outro. Portanto, era uma maneira, digamos, de completar o estudo. Portanto, passávamos a ter 2 signos e 2 ascendentes. Exatamente, 2 ascendentes, mas que, à luz daquele livro, isto ajudava-nos a perceber ainda mais profundamente o que é que vinha de trás. O que é que se passou durante a gestação. Ufa. Que acontecimentos é que a mãe passou, etc, etc, etc.
Bom, vamos só avançar um bocadinho mais. E vou-vos mostrar outras cartas, isto agora só por graça, outras cartas que preocuparam muito Fernando Pessoa. Napoleão Bonaparte, ele fez 5 horóscopos diferentes. E porquê é que ele estava tão interessado no Napoleão? Porque o Napoleão era imperador e Portugal, e Fernando Pessoa andava na senda do 5º Império. Portanto, quem é que seria o 5º Império? Quando é que Portugal poderia ascender ao 5º Império? E quem é que teria características que poderiam anunciar o tal imperador do 5º Império? Portanto, ele não só faz o horóscopo de Napoleão, como se faz o horóscopo de vários imperadores, de várias pessoas-chave no poder do mundo. Místico, material, político, etc. Mas diga-nos também uma coisa. Napoleão, tanto quanto se sabe, acabou por morrer envenenado. Exatamente. Isto conta? É assim, o horóscopo dele, o que diz é que tem uma queda abissal. E o Fernando Pessoa, aliás, ele não, sim, cá está. Reparem, mais uma vez, ele está preocupado com o problema da morte. Porquê é que ele morreu nessa altura? Ele chega à conclusão que o Napoleão morreu, tinha que morrer, envenenado ou não, quando, claro, obviamente, quando o meio do céu é o destino, encontrasse Marte, que é o deus da violência. Ou seja, Marte mata. Normalmente, Marte é o símbolo do punhal, da faca, é um elemento maléfico, enquanto que o Sol é o elemento da vida, é o elemento vital. Marte é um dos elementos mais perigosos do horóscopo. Portanto, e a morte teria ocorrido quando o meio do céu, que é o destino, tocasse em Marte, etc, 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 etc. Um outro interessante, o horóscopo do rei Dom Carlos, era natural que fosse uma das suas preocupações. Cá está outra vez, ele vai tentar descobrir, porque a morte do Dom Carlos ocorre justamente quando o Marte está em causa. Eu não vos vou dizer onde é que está o vosso Marte. Mas onde é que, o regicídio vai coincidir justamente com o momento em que o Marte estava... Marte é violência, sangue, guerra, acidentes, etc, etc. Não houve nenhum estudo sobre o assassino de Dom Carlos, o Buissa, para saber se também... Se tinha tendência para ser assassino. Não, eu acho que ele não fez. Eu não descobri nenhum... Reparem, há muitos horóscopos que não se sabe de quem são. Todos nós temos em nossa casa álbuns com fotografias. E nós conhecemos tão bem aquelas fotografias que não precisamos de pôr a avó Agostinha, o sobrinho Nicolau, o irmão José. Porquê? Porque nós conhecemos tão bem aquelas pessoas que não precisamos de pôr o nome. Ora, os astrólogos fazem exatamente o mesmo que os horóscopos. Muitos dos horóscopos com que Fernando Pessoa habituava e lidava todos os dias, ele conhecia tão bem aqueles horóscopos que nem precisava de pôr nome. Ou seja, isto só veio dificultar-me a tarefa, porque tenho 100 e tal papéis em que diz: faça-me o horóscopo, nasci no dia não sei quantas, às tantas horas. E depois encontro horóscopos sem nome. Então o que é que eu tive que fazer? Tive que andar a fazer o encontro entre os horóscopos feitos e as datas de nascimento das pessoas que lhe pediam. Mas há dezenas deles que eu não consegui descobrir, ou porque não lhe pediram, ou porque ele devolveu o horóscopo, etc, etc. Mas Fernando Pessoa nunca desenvolveu aquela teoria do momento da concepção. Não, ele usou para si e aproveitou já agora para que isto também bata certo. O tal bata certo em termos de heteronimia, usou no seu próprio... Agora, eu tenho pouca informação sobre esse... Ele fez o horóscopo, mas eu não encontrei muitos textos a interpretar esse mesmo horóscopo. Só mais um, Dona Amélia, obviamente. Portanto,
os problemas com os filhos, ele vai analisar o sofrimento dela, quando é que o marido morreu, porque é que morreu, o filho morreu, etc, etc. Porque é que são catástrofes, atrás de catástrofes na vida de Dona Amélia. E, por último, vamos só abordar talvez o tal... Se Fernando Pessoa sabia tanta astrologia, obviamente que ele estava... será que vou morrer? Será, isso seria. Mas quando é que eu vou morrer? Ele escrevia muito de si para si próprio em inglês. É natural, foi educado na África do Sul, escrevia tão bem em inglês como português. E que papel é este? Ele pergunta a si próprio o que é que no meu horóscopo pode ser considerado o aspecto letal. Ou seja, o que é que no meu horóscopo me vai matar? E chega à conclusão, eu não tenho, infelizmente, aqui nenhum ponteiro, mas chega à conclusão que aquilo que o vai matar é uma má constelação entre o Sol, ali, o Sol, a Lua e o Ascendente. O Sol e o Ascendente, eu já o tinha dito. O Sol, porque é a vida, o Ascendente, porque é o físico. Mas, nesta visão de Fernando Pessoa, a Lua também era um elemento extremamente determinante para a pessoa morrer. Então, ele chega à conclusão que aquilo que o vai matar é uma má relação entre o Sol, a Lua e o Ascendente. Então vai fazer cálculos. E vai fazer vários cálculos quando é que esses fatores vão estar em constelação negativa, ou seja, que lhe podem trazer a morte. E este é uma pequena parte de um que está aqui. Portanto, eu ilustro em maior. Ele chega à conclusão que a partir de fim de maio de 1935, por causa de uma quadratura que é uma coisa horrível, o tal Sol, a Lua e o Machã iam atacar o Ascendente. E isto terminaria no final de fevereiro de 1936. Então ele percebe-se que vai poder entrar num período crítico, sob o ponto de vista de saúde, sob o ponto de vista de vitalidade, num período crítico entre fim de maio de 35 e fim de fevereiro de 36. Ora, ele morreu em fim de novembro de 35, que é rigorosamente no meio deste período que ele já sabia de antemão que era um período maléfico. Era Fernando Pessoa astrólogo? Seria um bom astrólogo? Portanto, isto é da mão dele. Isto é apenas uma reprodução, e eu explico isto com pormenor num livro que neste momento já não existe, porque já está esgotado, mas em que se explica justamente como é que eu conjugo estes elementos. Portanto, é extraordinário que ele percebe que vai entrar num período crítico da sua vida a partir de fim de maio de 35, que terminaria em fim de fevereiro de 36. E ele durou exatamente até 6 meses depois, ou seja, entre uma data e outra. Só para terminar, e este é muito interessante, isto vai-nos provar que realmente ele era astrólogo, isto para responder à pergunta que nos trouxe aqui. Este é o horóscopo de Raul Leal. Raul Leal era um grande amigo de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, além de escritor, de astrólogo, de tudo mais, também foi editor e publicou obras numa editora chamada Olicipo e publicou, nomeadamente, obras de Raul Leal. Uma obra que foi muito censurada pelo regime, foi arrebanhada, como é que se diz, retirada do mercado, houve, como é que se diz, retirada do mercado, etc., compulsivamente. O nome suscitava alguma desconfiança, porque se chamava Sodoma divinizada, portanto, aquilo mexia nos cânones do regime, e, portanto, obviamente que aquilo foi tudo... as livrarias ficaram todas limpas da Sodoma divinizada do Raul Leal.
Mas o que me traz... Ele fez vários horóscopos, porque ele era muito amigo de Raul Leal, e fez vários horóscopos. Este deve ter sido feito em 1923, 25, e eu sei isto porque a maneira de escrever, os elementos utilizados, se escreve a lápis ou a tinta, e sobretudo este gráfico, são fatores que o investigador usa para poder datar a investigação. E eu calculo, pelo tipo de papel, pelo tipo de letra, etc, 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 e por causa dos cálculos que aqui estão feitos, isto deve ter sido mais ou menos feito entre 1923 e 1925. Então, e o que é que Fernando Pessoa faz? Faz o horóscopo do amigo Raul Leal e, passando despercebido, faz aqui uma pequena anotação, que eu transcrevi para aqui. Ou seja, em 1923, 25, ele faz 3 vaticínios para o Raul Leal, que em 1957 havia de acontecer uma coisa positiva. Em 1950, o Sol é o dador da vida, não se esqueçam. Havia de acontecer outro fator positivo, em 1950. E, em 1964, o Sol, o tal dador de vida, fica completamente obstruído por outro planeta maléfico, que é Neptuno, que dá problemas de saúde graves. E o que é que aconteceu? Raul Leal morreu exatamente em 1964. Portanto, reparem como é que Fernando Pessoa, entre 1923 e 1925, faz uma série de cálculos e vai como que, podemos dizer, adivinhar, ler, prever, sei lá. Eu não sei o que é que os astrólogos fazem, mas os astrólogos podem fazer isto. Ou seja, isto é difícil de fazer em astrologia, mas ele fez-lo. Ele fez 3 vaticínios com uma distância temporal extraordinária, dos anos 20 até aos anos 60, com 40 anos de diferença, e acaba por... Ele não diz que ele vai morrer. Nós, com aquilo que eu tinha dito, podemos supor que seria a morte, porque o Sol, e isto é um aspecto mau, isto chama-se uma oposição. Uma oposição é uma oposição, é uma coisa negativa. Enquanto que isto é um aspecto positivo, chama-se trígono, e este é um trígono. Portanto, estes dois seriam acontecimentos positivos, e este um acontecimento negativo envolvendo o Sol. O Sol é o dador de vida, e Neptuno normalmente tem a ver com as doenças. Portanto, ele deve ter pensado, se calhar em 1964 ele vai ter uma grande doença. Claro, obviamente não terá pensado, ele vai morrer em 1964. Mas isto só para fechar a nossa conversa, até que ponto é que Fernando Pessoa era astrólogo? Eu não tenho dúvida nenhuma, não sei se ficaram com alguma dúvida. Nenhum, ficámos verdadeiramente fascinados. Esperemos que o Fernando Pessoa não oferecesse os horóscopos aos amigos e dissesse: olha, vais morrer aqui, ora, deixa cá ver, és muito bom, mas... Enfim, bom, eu penso que foi uma exposição verdadeiramente fascinante. Eu não conhecia de todo este lado do Fernando Pessoa e, sobretudo, a sua capacidade de prever realmente o que acontecia à vida de várias pessoas com este rigor enorme, não é? Isto é assim, isto dá-me um fascínio e quase, quer dizer, para vos dizer sinceramente, eu sou astrólogo e sou conhecido por ser astrólogo, mas eu acho que ele sabia muito mais que eu, em termos de astrologia. Ora, ele sabia muito mais que eu em astrologia. Era um excelente poeta. Tem de falar para o microfone. Eu dizia que eu sou conhecido por ser astrólogo, mas perante aquilo que eu vi feito relativamente à astrologia, feito por Fernando Pessoa, eu posso humildemente, mas verdadeiramente, dizer que eu sei menos daquilo que ele sabia. Ele sabia mais do que eu, em termos de astrologia. Mas ele não foi só astrólogo, ele foi um excelente poeta, ele foi um excelente prosador, pelos vistos ele foi jornalista, ele foi tudo aquilo que nós sabemos que ele foi. Portanto, como é que isto é possível? E mais, eu descobri papéis, reparem, os astrólogos têm pequenas manias, e uma das manias dos astrólogos é quando fazem um cálculo, escrevem a hora a hora em que fizeram o cálculo.
eu vinha descobrir papéis às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã. Portanto, ele fazia a astrologia de manhã, à tarde, à noite. Portanto, eu não sei verdadeiramente, ainda hoje me questiono, como é que ele teve tempo para fazer em tão poucas dezenas de anos de vida, tanto. Pela astrologia, se fosse só astrologia já chegava. Ou seja, o seu trabalho astrológico dava para encher uma vida. Agora, imaginem, e sabem com certeza, aquilo que ele fez em todas as outras atividades. Daí o meu fascínio, a minha paixão por este senhor. Muito obrigado pela vossa paciência. O Paulo Cardoso está, obviamente, a ser modesto. Eu contei-lhe uma história que aconteceu. Eu não conhecia o Paulo Cardoso, conhecemos agora fisicamente, mas também já tínhamos tido um encontro mediúnico, digamos assim, há muitos anos no Brasil, quando eu estava a pagar uma conta de um hotel e duas senhoras ao meu lado começaram a olhar muito para mim, muito. O senhor não é aquele que faz previsões na televisão astrológica? Eu disse, não, eu faço previsões, mas é no outro ramo, é na economia, não é a mesma coisa. Mas, portanto, o Paulo Cardoso... Eram os óculos, estava... Nós devem estar a... Enfim. Ou se calhar temos alguns pontos comuns no horóscopo. Não, mas eu não quero saber aquela parte final, não? Okay? Eu tenho descansado. Mas ouça, é dificílimo descobrir isto. É dificílimo. Mas ele era perito. E ele era perito porquê? Ele era perito no assunto da morte. Porquê? É por uma razão muito simples. É porque ele... Primeiro ponto, no horóscopo dele, se nós o lêssemos, está lá a dizer glória póstuma. Portanto, ele sabia que só depois de morto é que ia ser conhecido. Está lá, tipicamente. Aliás, posso-vos dizer, todos os que aqui na sala tiverem Saturno em conjunção com a Lua, em conjunção com o meio do céu, vão ter glória póstuma. Portanto, já ficam avisados. Esse é um grande consolo, é? Felizmente. Okay. Portanto, todos os que tiverem esta combinação astrológica já sabem, glória póstuma. Podem arrumar os papelinhos todos, os livros ou as pinturas, porque mais cedo ou mais tarde, mas mais para o tarde do que para o cedo, vão se tornar celebridades. Ele sabia disso. E avisem os descendentes que vão ficar ricos. Exatamente. Já agora. Portanto, ele sabia que ia ter glória póstuma. Por isso, ele estava tão interessado, e daí, reparem, aquele papel onde ele tenta perceber qual é a data da morte, não é o único. São muitas dezenas de cálculos que ele anda ali à busca, não era para fazer um seguro de vida para depois deixar dinheiro à família, com certeza. Era mais para tentar perceber quantos anos é que eu vou durar, que tempo é que eu vou durar, para poder deixar a obra, com letra grande, feita para como herança para a humanidade. E isto é mais um motivo de admiração que eu tenho por ele. Ou seja, no fundo, era para cuidar da sua obra que ele tanto se preocupava com a sua própria morte e com a dos outros, pelos vistos.